Adriano, você foi um dos precursores do Grupo IAP de Comunicação, Rádio Interativa, e acredito que é um dos maiores nomes até hoje aqui em Água Boa. Eu cresci ouvindo o Almanac Interativa com a sua voz e todos estão, é claro, marcados com a sua presença e a sua passagem por Água Boa. Você foi e ainda é considerado um dos maiores nomes do rádio no Vale do Araguaia e retornando aqui à Rádio Interativa hoje com outros trabalhos, um trabalho super profissional atingindo novos patamares. Você abriu as portas da Rádio Interativa e mudou a história da comunicação do Grupo IAP de Comunicação. Para você, como é que esse sentimento está voltando para Água Boa hoje, revisitando aí novamente grandes amigos que você fez aqui ao longo desses anos que você ficou aqui em Água Boa? Cara, para ser bem sincero, não esperava. Assim, eu fico emocionado porque foi um momento assim muito importante na minha vida, profissionalmente, na minha carreira, como pessoa, como ser humano. Eu cresci muito aqui na Rádio Interativa. Agradeço a oportunidade que o Grupo IAP me deu. E realmente é emocionante você voltar e ver assim o início de uma história como essa, uma história tão bonita, tão agradável, né? E ninguém faz nada sozinho. Eu fiz juntamente com a Air, que está aqui, o Sutil está aqui também, com o companheiro Amigos das Antigas, o Anderson, o Inácio Roberto. Então nós começamos juntos, o Max Roberto, nós começamos juntos e outras pessoas, a Adriane, né? E começa a citar nomes, você acaba pecando, esquecendo de alguém. O Iris. Então são pessoas que realmente marcaram a minha vida, marcaram a minha história. E eu só tenho a agradecer, eu sou muito grato por essa oportunidade que tive e sou grato pelo povo de Água Boa que sempre me acolheu. Assim, eu tive uma receptividade na Água Boa impressionante, né? E que poucas pessoas tiveram, acho que pode buscar na história, no geral, que poucas pessoas tiveram essa receptividade. Então isso é muito bom, é muito gratificante, é muito gostoso, cara. É indescritível até, chega a ser indescritível essa sensação. Por isso que eu me emociono mesmo, porque realmente é muito bom, é gostoso isso, sabe? E a gente não pode perder, esquecer as origens, esquecer o suporte que eu tive aqui em Água Boa, pelo Grupo IAP, pela cidade que me acolheu de uma forma assim muito expressiva. Eu sou muito grato a isso. Diferente de todos, mas igual a você, Adriano de Voz, a frase marcou bastante o Vale do Araguaia. E outra situação, eu queria te perguntar como que iniciou a sua carreira no rádio, como que você pensou em ser locutor, como que você chegou aqui na Interativa? O rádio, cara, assim, a comunicação, ela meio que sempre fez parte da minha vida, né? No início eu era muito tímido, pode não parecer, mas eu era muito tímido. E depois eu fui aprimorando, falei, gente, isso não pode ser dessa forma, eu tenho que mudar. E o rádio é interessante porque o rádio, ele mexe com a criatividade das pessoas. Eu tinha um programa diário e quando você faz algo diariamente e você mexe com comunicação, você tem que tentar ser diferente. Então você tem que buscar algo diferente e não pode ser todo dia, porque se você buscar ser diferente todo dia, você acaba criando uma situação que às vezes você não vai conseguir todo dia trazer uma coisa nova, mas você tem que estar inovando constantemente. E eu acho que esse era o alvo principal, era inovar constantemente. Assim, é engraçado porque você tem que inovar, mas tem alguns jargões, algumas coisas que você tem que manter para poder criar identidade, né? Então foi isso que, graças a Deus, eu tive essa sacada com a ajuda de algumas pessoas para poder você manter alguns jargões que marcaram a história, que marcaram a época. Tem frases que eu usava na época do rádio aqui em Água Boa que se eu falar hoje todo mundo sabe, se perguntar para as pessoas, todo mundo sabe. E aí mesmo assim inovando, né? Trazendo coisas novas todos os dias. Então o rádio ele é muito gostoso, ele mexe com a criatividade das pessoas, ele mexe com o seu cérebro, você vai trabalhando isso é muito interessante. Então, o rádio ele é muito gostoso. E a comunicação, ela meio que começou naturalmente. Você perguntou como é que começou, né? Foi meio que naturalmente. Então, eu morei em Goiânia em alguma época e eu falei, eu quero trabalhar com rádio, eu gosto de rádio por causa da comunicação e eu gostava muito de rodeio, né? Então, a minha origem é fazenda, é rural. E aí eu fui aprimorando isso e fui me adaptando e foi acontecendo, né? Então você pega uma pitada aqui, uma pitada ali, você dá uma adaptada em alguma coisa que você ouve, falei, isso é interessante, vou adaptar, vou trazer isso pro rádio. E foi ficando interessante e a coisa foi acontecendo, foi fluindo naturalmente daí para frente. Em nome do Grupo IAP de Comunicação, a gente agradece a você pela história que você fez junto com a Interativa, abrindo as portas em Água Boa aqui junto com a Interativa, foi um dos nomes que mais fez sucesso aí no Vale do Araguaia. Parabéns e obrigado pela visita. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra, uma satisfação passar aqui, rever os amigos, companheiros, amigos que a gente... Eu não tenho colegas de trabalho na Interativa, isso é muito interessante a gente falar. Eu tenho amigos, são pessoas que a gente tem contato e a gente não fala com a frequência que a gente gostaria de falar, que está todo mundo na correria também, mas a gente está sempre falando, cara, isso é muito gostoso, é muito bom, sabe? Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que me deu,
né? Pela minha família que sempre esteve junto e pelos amigos que eu conquistei aqui na Rádio Interativa e conquistei em Água Boa também. São pessoas que eu vou guardar para sempre. Muito obrigado.